O que há de especial com a Bíblia judaica completa? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Primeiramente, o material dela é excelente, né? A capa, esse chama de couro italiano, né? 2 tons italiano. Deixa eu ver se focaliza aqui. Bom, eu sei que o material realmente é excelente. 2 tons italiano e tal. Já focalizou? E as páginas não são páginas quaisquer, são páginas excelentes. O material dela é muito bom. Tradução do original para o inglês, David Stern, né? Dizem que é um judeu messiânico. Esse pessoal não sabe andar de moto, rapaz. Impressionante. Por isso que o motor de hoje em dia não dura quase nada. Bíblia judaica completa, né? A gente tem aqui o Tanakh, o Antigo Testamento, e o Breshit Hadash, o Novo Testamento. Aqui tem um texto de Isaías. E aí vem as discussões, olha. Yeshayahu, né? Ah, mas o nome próprio não pode ser mudado. Certo, tudo bem, concordo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vaikra, Levítico, né? Parece que é sempre a primeira palavra, né? A primeira palavra de cada livro do Pentateuco leva o seu nome, né? Assim como também o Êxodo, né? Shmot. Deuteronômio, varinha. Então, essas eram as palavras, certo? Ok, vamos lá. Vamos para os nomes aí. Então, Moshe chamou todo Israel. Ele disse, ouça, enfim, a briga de alguns estudiosos é que o nome, eles querem que o nome próprio seja de acordo com o que está lá no original. Porque meu nome é Ricardo e a pessoa que está lá fora em outro país tem que me chamar pelo meu nome próprio, tá bom? Eu não acredito nessa coisa de dizer que se você... Aqui, por exemplo, Jacó é Yaakov, você vai ver que é o mesmo de Tiago. Lá no livro de Tiago, no Novo Testamento também é Yaakov. Daí vem Yaakov, Tiago. E daí foi pro inglês com James, não sei porquê. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo, tem gente que diz que se você não chamar Jesus pelo nome de Yeshua, Yehoshua, ele não ouve. Isso é uma balela. Jesus Cristo atende a oração daquele que está com o coração contrito, sabendo falar o nome dele original ou não. Bom, vamos aqui, a ordem dos livros. A Bíblia diz, né? Deus não rejeita um coração contrito, um coração compungido. Fica essa discussão por coisas que não são pontos de salvação. Livros da Bíblia por seção. Aqui você tem os livros na ordem comum e tem aqui os profetas. Aí aqui ele vai estar todos os profetas juntos aí. Por exemplo, você não vê o Salmo aqui agora, né? O Salmo não era para estar antes de Isaías? Pois é, mas não está. Aqui você tem os profetas todos juntos. E aí vem os escritos. Os Salmos estão no meio dos escritos. Provérbios, Jó, enfim, os livros, né? Daniel era para estar no meio dos profetas. Mas eles colocam no meio dos escritos. Porque eles... Há uma discussão de que Daniel é um livro recente, não é um livro profético por causa da sua exatidão profética. Mas eu acredito que seja um livro inspirado por Deus e ele é um profeta, até porque Cristo citou Daniel como profeta, né? No Novo Testamento é tudo igual, só vai mudar os nomes mesmo, né? Que em vez de ser Tiago é Yaakov, em vez de ser Pedro é Kefa, João é Yochanan ou Yohanan, Judas, Judá, é quase Judá na verdade, né? Também Judá quer dizer aquele que merece ser elogiado. Então a palavra Judas é aquele que merece ser elogiado, aquele que merece elogio. Veja que tomou uma conotação negativa, né? Vamos para os Salmos. O Salmo tem algo muito interessante. A partir do Salmo 120, o Salmo 119 tem o nome aqui das letras, né, em hebraico, né? Enfim, a partir do Salmo 120, o título entra como verso aí, Canção da Subida. Esse primeiro título não foi acrescentado, ele faz parte dos originais. Então, o verso primeiro seria a Canção da Subida. Quando chega aqui, eles colocam entre parênteses o primeiro verso, como se fosse para poder, né,
organizar verso 0 e aqui tem o verso 1. Então, quando a gente vai para o Salmo, por exemplo, o Salmo 23, ela vai trazer como está na Bíblia de Jerusalém. Olha lá. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Não é nada me faltará, mas não preciso de nada. Tenho a Deus, tenho tudo. Então, voltando ao Salmo, esses salmos que são os salmos de subida, né? O Salmo 120, canção da subida, canção da subida, canção da subida, vai até o Salmo 134, canção da subida. Já o Salmo 137, aqui não diz que era Salmo da subida, mas nós sabemos que ele tem a mesma temática dos salmos de subida, né? Lembra-te, Adonai, contra o povo de Edom, do dia da queda de Jerusalém, deve ser Jerusalém, né? Enfim, por que é bom ter uma Bíblia dessa? A linguagem dela é muito boa, o texto é escrito em prosa, não em versos, não em colunas, mas em prosa. Isso ajuda muito, principalmente na leitura do Novo Testamento. Parece que você está lendo um livro comum, porque a linguagem dele é muito boa. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Mateus 6. A linguagem é muito boa, a tradução é boa, é fácil de entender, e o texto é em prosa. Verso 21, Mateus 7, na verdade, Mateus 7, 21. E todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Enfim, muito interessante, né? Muito interessante. Mateus 5, 17. Não pense que vim abolir a Torá ou os profetas. A lei, né? Lei vai estar lá com letra maiúscula. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade, digo a vocês. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um yud ou um traço da Torá passará. Esse yud, o pessoal chamou de J, né? É aquela perninha do tracinho que diferencia o A do O, por exemplo, na letra cursiva. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, que aqui vai ser mandamento, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Enfim, é muito interessante. E aqui você vê, por exemplo, aí, deixa eu mostrar para vocês aqui o Êxodo 20. A briga, por exemplo, um policial cristão, se ele estiver em uma abordagem, em uma atividade por uma diligência policial, ele pode matar ou não? Ela traz aqui, não mate. Ela deveria ter trazido, não cometa assassinato, como está na King James, né? A gente viu lá no início, aqui no texto de... veja só, no texto de Mateus 7, como nós vimos há poucos instantes, ele se refere, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não assassine, e que cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e tal, enfim. É não assassinar. Assassinar é matar de maneira premeditada, né, de maneira traiçoeira, né? Então, o policial cristão, no exercício de suas funções, se ele precisar matar para não ser morto, ele vai ter que fazer isso. Ou como o cidadão que tem a sua casa invadida, você vê que tem mandamentos aqui que vai dizer que é aquele que invadir a casa do cidadão lá pela noite e for pego no seu assassinato e for morto por causa disso, o sangue dele não cairá sobre o defensor da família, né? Então veja, quem assassina mata, mas nem todo mundo que mata assassina, né? Então é isso. O material é bom. Na verdade eu só comprei porque ela estava barata, na época que foi 60 e poucos reais, eu paguei nessa Bíblia. O material dela é muito bom, tem mapas aqui no final, a explicação com os nomes, como pronunciar e tal. Enfim, é isso. A Bíblia Judaica completa.